Mas eu gostaria, nesse sábado, de nos levar a refletir sobre qual é a nossa principal prioridade. E o que Deus espera de nós. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 12, nós vamos ler dos versos 41 a 44. Marcos, no capítulo 12, versos 41 a 44. Use sua Bíblia, use o seu aplicativo do celular, use a internet, não importa, eu só gostaria que você acompanhasse a leitura junto comigo, tá bem? Marcos 12, versos 41 a 44, traz para nós uma história muito conhecida da pobre viúva. E eu já gostaria de adiantar que o sermão as palavras que eu trouxe para hoje, não sei se eu chamo de sermão, mas as palavras que eu trouxe para hoje são produto de uma reflexão em cima desse livro. Vocês se lembram desse livro? Quantos aqui receberam? Eu acredito que a maior parte das famílias da nossa igreja teve a oportunidade de, pelo menos, receber um exemplar desse livro. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre alguns aspectos que são colocados nesse livro aqui, escrito pelo pastor Josanã Alves. E todo esse livro é baseado nesses 4 versos que nós vamos ler agora. Quantas preciosas lições foram exploradas pelo pastor Josanã em cima dessa pequena história, dessa viúva. E se você ainda não leu, eu te convido a ler. Eu derramei muitas, meu marido é testemunha, eu derramei muitas lágrimas, muitas. Me emocionei muito lendo esse livro. E se você, porventura, não pôde receber esse livro, eu estou vendo alguns aqui olhando, tentando entender, Primeiro Reino, pastor Josanã Alves, você consegue um exemplar desse livro pela internet. Tem o PDF dele, gratuito para você acessar, tá bem? Infelizmente, nós recebemos, todos os exemplares que nós recebemos foram distribuídos. Nós não temos mais os exemplares impressos, mas você consegue acesso a esse material pela internet. Generosamente, o pastor Josanã disponibilizou esse riquíssimo material absolutamente de graça, tá bem? Vamos ler. Assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Uma pausazinha aqui. Você sabe quanto que representa 1 quadrante? Alguém aqui faz ideia? 1 denário. Alguém sabe o que representa 1 denário, que é uma moeda popular na Bíblia? Alguém sabe o que representa 1 denário? Ou dracma, equivalente? 1 denário, alguém sabe? 1 denário, salário de 1 dia de trabalho. 1 denário. O quadrante equivalia a 1 denário dividido por 64. Está entendendo? O quadrante, 1 quadrante, equivalia ao salário de 1 dia de trabalho, dividido por 64. Se a gente fosse trazer uma proporção aí de horas trabalhadas, minutos, o quadrante equivalia a mais ou menos 15 minutos de trabalho. Deu para ter uma ideia? 15 minutos de trabalho. E foi isso que essa viúva trouxe. 2 pequenas moedas, equivalentes a mais ou menos 15 minutos de trabalho. De um trabalhador comum. 15 minutos de um salário mínimo. Vocês acham que é muito ou pouco dinheiro? Hã? Pouco dinheiro. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Veja, Jesus não disse assim:
ela depositou mais do que fez aquele ali. Ou ela depositou mais do que fez aquele outro. Jesus disse, ela depositou mais do que fizeram todos os outros. Como se Jesus estivesse dizendo, a oferta dela superou a oferta de todos os outros. Como pode uma oferta que equivaleria a 15 minutos de trabalho de um trabalhador assalariado comum ser superior ao que ao que trouxeram de oferta todos os demais, inclusive os ricos? Mas veja a explicação de Jesus. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E é sobre esse texto que nós vamos refletir nesta manhã. Aquela mulher, ela da sua pobreza, da sua miséria, deu tudo, tudo que ela possuía, todo o seu sustento. Enquanto aqueles demais ofertantes, talvez riquíssimos, outros ricos, outros de classe média alta, outros de classe média média, classe média baixa, pobres, mais pobres, e aí finalmente chegou nela, que era miserável. Aos olhos de Cristo, aquela mulher miserável ofertou muito mais do que todos aqueles outros ofertantes. E por que isso? Porque ela entregou tudo. Ela entregou todo. Essas duas palavras, tudo e todo, elas têm uma aplicação para nós, no sentido de inteireza. Ela entregou por completo. Apesar de o que ela tinha, aos olhos humanos, ser muito pouco, para ela, aquilo era tudo, e ela entregou tudo para Deus. Muito bem. Camila, você falou que você não vai falar sobre dinheiro hoje, né? Eu falei que eu não vou falar sobre dinheiro. Mas eu preciso usar esse texto, que envolve dinheiro, para nós tirarmos hoje uma aplicação. Porque hoje, mês de dezembro, eu acredito que seja o 10º ou talvez o 9º sermão ao longo do ano inteiro, no sábado, que você está ouvindo dentro do tema da mordomia cristã. E eu até diria, no meu caso, é um sermão de despedida, porque eu não estarei à frente do departamento ano que vem. E não estou falando isso com tristeza, porque todos nós precisamos dessa oxigenação. Todos os departamentos precisam. Todos os departamentos precisam de novas lideranças. E se eu puder vender, não o meu peixe, mas o peixe do departamento de mordomia, eu preciso dizer que esse é um departamento extremamente transformador. Transformador na vida de quem está envolvido com ele. Eu posso dizer isso por experiência própria. Quizá toda a igreja pudesse ter o privilégio de algum momento da vida se envolver na liderança do departamento de mordomia cristã. Se você se dispuser a estudar esse tema, se você se dispuser a falar sobre esse tema, você terá a sua vida, o seu relacionamento com Deus muito, muito, muito transformado. Então, queridos, como uma mensagem de despedida, e no ano que vem estará em ótimas mãos, a Anne, uma jovem, vai estar à frente desse departamento. Estou feliz que tenha sido ela. E cadê ela? Não estou a vendo aqui? Está aqui hoje ali. Oi? Tá. Então, transmita para ela. Pode contar com a minha ajuda, claro. Mas para os jovens eu queria só passar um recado. Abracem a Anne à frente desse departamento. E assumam também outros departamentos, abracem os desafios, é importante isso. E esse departamento é um departamento maravilhoso. Toda a igreja deveria ter a oportunidade de um dia passar pelo departamento de mordomia. E, queridos, como uma mensagem de despedida, falando aqui, eu quero fazer um exercício com vocês hoje. Pensei, qual poderia ser a mensagem mais importante dentro de mordomia para eu encerrar esse ano?
e para ficar incutida na mente dos nossos queridos irmãos. E como alguém que lida com crianças, né? Eu estou com crianças no hall do berço, mas eu estou com crianças 24 horas por dia em casa. E eu acho assim muito triste quando a gente só faz o momento da adoração infantil e acha que esse momento da adoração infantil ele já basta para as crianças. E as crianças às vezes têm que aguentar 40, 50 minutos, às vezes até mais de uma hora, paradas ali no cantinho delas, esperando o sermão terminar. Porque às vezes esquecem que o sermão também é para as crianças, não é só o momento da adoração infantil. E as crianças, elas têm uma coisa maravilhosa que nos ajudam como adultos. As crianças, elas precisam aprender através de coisas lúdicas, coisas palpáveis. E hoje eu vou pedir a ajuda das crianças. Vocês me ajudam? Vocês me ajudam? Cadê os meus lá no fundo? Eric, Gui, vocês me ajudam? Sim. Eu gostaria que as crianças... Pais, vocês me dão licença? Posso pedir ajuda dos seus filhos? Eu gostaria que as crianças me ajudassem a distribuir uma folha de sulfite para cada pessoa. Com muita organização. Mostrem que vocês são crianças muito organizadas, por favor. Eu vou pedir para os diáconos, talvez 1 ou 2 adultos, darem uma supervisionada. Tá bem? Mas vamos lá. Vocês viram como elas gostam de participar? Se sobrar alguma folha, depois vocês devolvem para a tia, tá bom? Pega uma para vocês, devolve para a tia o que sobrar. Tem que levar lá em cima, ó. O pessoal lá de cima também precisa. Leva lá em cima, ó. Pessoal lá de cima já pegou? Pessoal da sonoplastia, ó. Tem que levar para todo mundo, pessoal. E já entregou tudo. Toma mais uma para você, essa aqui, tá bom? Para você. Para você, para você, para você. Aqui, minha amiguinha, pega aqui, ó. Sobrou? Alguém ficou sem folha? Ali, Gui, ali atrás, ó, Gui. Ali, ó. Tem alguém sem folha? Ali, pronto, já está chegando até vocês. Pronto? Tem mais? Tem mais alguém que não recebeu ainda? Todo mundo ganha uma folha? Manu, ali atrás na recepção. Manu, por favor. Olha que coisa maravilhosa, as crianças participando do culto. E vocês estão vendo como eles estão felizes? Você pegou uma para você? Para você. E você? Essa é sua, ó, para você, tá bom? Crianças, vocês também têm que ficar com uma folha na mão, tá bom? Todo mundo agora? Aqui acabou. Acabou com você também? E agora? Acabou todo mundo? Sobrou com alguém aí folha? Ali, ó. Pode pegar ali, ó. Tem folha sobrando. Quem está com folha sobrando? Então, ó, agora nós adultos vamos ensinar uma lição para as crianças.
Se você está vendo que alguém do seu lado não recebeu, porque a tia Camila fez a conta errada, você, por favor, divide a sua folha. Quem tiver a mão menor, quem tiver a mão muito grande, não vai dar para dividir. Eu vou pedir licenças. Para quem tiver a mão menorzinha, divide a folha no meio e entrega para alguém que esteja sem folha, por favor. Tá bem? Agora vai começar a brincadeira, tá? Outra lição que nós adultos vamos ter que ensinar para as crianças. Agora, crianças, voltem para perto do papai e da mamãe, onde vocês estavam. E eu conto, vocês foram super ajudantes, vocês estão de parabéns, viu? Agora, por favor, eu preciso que vocês fiquem bem quietinhos e ensinem os adultos, que eu acho que faz muito tempo que eles brincaram disso, eles não devem saber essa brincadeira mais. Vocês vão fazer o seguinte, adultos, vocês vão pegar aí um lápis, uma caneta, e quem não tiver, vai pedir emprestado, e quem tem, vai emprestar para quem não tem. Vocês vão ensinar agora as crianças a compartilhar, tá bem? Vai pôr a sua mão na folha. Põe a sua mão na folha e contorna a sua mão. Faz bem caprichado, hein? Abre bem os dedos aí para dar certo. Abre bem os dedos e contorna a sua mão na folha. Vou dar aí uns 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa tarefa. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Obrigada, irmã Sandra, que deixou aqui preparado. Abre bem os dedos, senão não dá certo. Tem que abrir bem assim, E aí você contorna direitinho a sua mão aí. Criançada, ensina os adultos, que eu já estou vendo aqui uns da frente aqui, que não estão sabendo fazer. Ensina os adultos, crianças. Essa hora a gente vê quem é mais coordenado, né? Quem é menos coordenado, mas não tem problema se ficar meio tortinho, tá bom? Importante que você faça a sua. Ô, irmão Luiz, obrigada, viu? Se alguém precisar de um lápis ali, irmão Luiz já está ali. À disposição. Deu certo? Mais 1 minutinho. Adultos, ajudem as crianças menores aí que precisarem de ajuda, viu? Quem acabou, dá um joinha assim para cima, só para eu ter uma noção. Beleza? Joia. Podemos continuar, então? Mais 1 minutinho, então. Vai, 1 minuto não dá, mas dá para esperar aí mais uns 10, 15 segundinhos. Vamos lá. O pessoal que precisou cortar a folha ao meio está tendo um pouquinho mais de dificuldade, porque o espaço ficou menor. Nossa, linda! Espera aí, deixa eu já mostrar aqui, pessoal. Linda, né? Segura essa folha aí, vocês vão precisar dela ainda. Pessoal, qual é a mão que está aí no papel? Pode ser a direita, a esquerda, depende da que você tem coordenação para escrever, né? Não importa se é direita ou esquerda. Perdão, deixa eu corrigir minha pergunta. De quem é a mão que está aí no papel? É a sua, né? É a sua mão. Agora eu quero que você escreva. Escolhe aí qualquer dedo, tá? Escreva nessa ordem. O que você começar é uma das pontas. Ou vai ser o dedão ou o dedo mindinho, tá bom? Escreva aí. Recursos. Recursos. Adultos, ajudem as crianças. Recursos. Escreveu? Segundo. Primeiro dedo aí que você escolheu, numa das pontas, você colocou recursos. Segundo, você vai colocar talentos. Talentos.
Terceiro dedo. É que vocês estão dividindo, né? Aí demora um pouquinho mais, tá bom. Primeiro, recursos. Segundo, talentos. Terceiro, corpo. Corpo. Se você quiser colocar entre parênteses, templo, tá bem? Corpo. Vamos recapitular? Recursos, talentos, corpo, ou entre parênteses, templo. Quarto dedo, você vai escrever tempo. Tempo. Recursos, talentos, corpo, tempo. Tem alguns aqui na frente que estão me pedindo tempo. Recursos, talentos, corpo, tempo. E por último, na outra ponta, você vai escrever pessoas. 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 Para quem ainda está compartilhando e está um pouco atrasado, porque tem que compartilhar, tem que esperar o outro, vamos só recapitular. Recursos. Deixa eu ver a ordem que eu pus aqui. Talentos, corpo, tempo, pessoas. Agora você pode deixar o seu papel aí, e eu quero que você preste atenção na aplicação disso tudo aqui. Deixa esse outro, o dedo que sobrou, você deixa, você vai depois preencher uma, perdão, tá com pessoas, né? Mas a mãozinha aí, ainda a gente vai pôr mais algumas coisas aí, tá bom? Então não vai desfazer desse papel não, guarda ele, fica olhando para ele. Recursos, talentos, corpo, tempo, pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desses 5 tópicos que nós colocamos aí, olha bem para essa mão. Recursos, talentos, corpo, tempo, tempo, esses 4. Deus nos dá, sim ou não? Deus nos dá recursos? Sim. Deus nos deu um corpo? Sim. Deus nos deu talentos? Deus nos concede tempo? Essas 4 coisas nos pertencem? São nossas? Hein? Sim ou não? Tem dúvidas sobre isso, né? Essas 4 coisas que a gente colocou: recursos, talentos, corpo, tempo, são coisas que Deus nos dá, mas Ele nos dá para nós sermos o quê? Mordomos. O que é o mordomo? Mordomo é aquele que cuida de alguma coisa que não é dele, é de outro. Ele recebeu uma responsabilidade de cuidar, e quando for solicitado, ele tem que apresentar de volta, porque não é dele. Hoje aqui nós somos mordomos, mas diz a Bíblia que um dia nós seremos herdeiros. Percebem a diferença? Se nós formos bons mordomos aqui, e eu não estou aqui pregando salvação pelas obras, por favor me entenda, mas se nós formos bons mordomos, servos bons e fiéis, entraremos no reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Aí seremos herdeiros, mas enquanto estamos aqui nesta terra, nós somos mordomos, ok? Agora, e as pessoas? Deus nos dá pessoas. Deus me deu a alegria de ter 3 filhos. Eles são meus. Eu os possuo. Não. Eles são de Deus. E um dia Deus vai nos requerer de volta. Onde estão os filhos que eu confiei a você? Deus nos confia
pessoas. Deus nos dá recursos, Deus nos dá talentos, Deus nos dá o nosso corpo, Deus nos dá tempo, e tudo isso, nós temos a posse. Sabe a diferença entre posse e propriedade? Tem algum advogado aqui? Tem algum advogado aqui? Então, vou me atrever, não sou advogada, mas eu sou xereta. O irmão José Alves, outro dia, eu dei uma ajudinha ali com algumas coisas. Você é doutora? Eu falei, não, irmão José Alves, me chame de doutora, eu não sou advogada. Aí, outro dia, conversando também com um advogado, não, mas você... Não, eu só sou curiosa mesmo. Curiosidade. Posse e propriedade. Qual a diferença de posse e propriedade? Propriedade é quando é seu, de papel passado, você é dono, aquilo te pertence, é seu. E posse é quando você está ali, está usando. Vou dar um exemplo simples. Você mora de aluguel. Você, pelo contrato de aluguel, tem a posse da casa. Mas a propriedade é de quem? De quem está alugando a casa para você. Entenderam a diferença? A irmã está fazendo a cara assim, não entendeu, então deixa eu explicar de novo. Uma coisa é ser proprietário, outra coisa é ter a posse. Quem é o proprietário de todas as coisas? Quem é o proprietário de todas as coisas? Que fala, a terra me pertence tudo que nela contém. Deus é o proprietário. Mas Ele nos confiou a posse para nós vivermos do jeito que a gente quiser? Não, nos confiou a posse para nós sermos seus mordomos, para nós administrarmos de acordo com os interesses dEle, que Ele é o proprietário. Está entendendo? Deus não nos alugou. Não é uma relação de aluguel, é uma relação de mordomia. Ele nos confiou uma responsabilidade. Isso em relação aos recursos, em relação aos talentos, ao corpo, ao tempo que Ele nos concede. Mas as pessoas, nem posse de pessoas eu tenho. O máximo que eu posso ter é o quê? Influência. Percebem? Eu não possuo os meus filhos. Se você for no cartório, você vai saber, eles são meus filhos. O Rodrigo, está lá, é nosso nome, registrado. Mas eu não os possuo. Eu não sou proprietária deles e também não os possuo, porque eles têm a salvação deles, as decisões deles, tudo depende do relacionamento deles com Deus, é individual. Mas Deus me confiou esses filhos. Deus me confiou o meu cônjuge. E eu fui confiada também a Ele quando nós nos casamos. Deus me confiou os meus vizinhos, as minhas vizinhas. Deus me confiou, para quem é empregador, Deus me confiou os meus empregados. Para quem é empregado, Deus me confiou o meu patrão. Para quem é professor, Deus me confiou os meus alunos. Para quem é aluno, Deus me confiou os meus professores. Para quem está no trânsito, Deus me confiou as pessoas que dividem o espaço na rua comigo. Qualquer que seja a sua participação nessa terra, Deus lhe confiou pessoas a quem você influencia. E aí eu quero que você olhe para essa mão agora. E olhe recursos, talentos, corpo, tempo, pessoas que Deus confiou a você. Está toda a sua vida representada aqui, sim ou não? Está alguma coisa faltando aqui? Da sua existência. Os recursos, quando eu falo de recursos, eu não estou só falando do seu salário, do quanto você tem no banco ou deixa de ter. Mas tudo que entra nesse conceito de recurso, sua casa, seu automóvel, sua vestimenta, suas roupas, seu cobertor, são recursos que Deus deu a você, que Deus deu a você, Deus transferiu para você a posse. Essa posse, como que eu vou usar esses recursos para glorificar a Deus? Porque Paulo fala aos Coríntios, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seus talentos, Deus nos deu talentos. E muitas vezes nós pensamos, o meu talento ele é insignificante.
Assim como aquela pobre viúva poderia ter olhado para as suas 2 moedinhas, porque eu não sei se você está reparando, mas as 2 moedinhas juntas equivaliam a 15 minutos de trabalho de um assalariado comum. Então, ela poderia olhar para aquelas 2 moedinhas e pensar: o que eu tenho para oferecer é muito pouco, não vai fazer diferença nenhuma, então eu vou ficar. Eu vou reter para mim. Ela poderia ter feito isso? A sociedade iria condená-la por ela ser tão miserável e se recusar a entregar tudo o que ela tinha? Sim ou não? A sociedade iria condená-la? Não, aliás, poderia até chegar alguém da própria igreja e falar: não, irmãzinha, não faça isso, tem gente muito mais rica que você que pode fazer essa doação. Não, fique com seu dinheiro. Será que alguém poderia chegar para ela e falar dessa forma? Sim ou não? Poderia acontecer hoje mesmo, nos nossos dias. Muitas vezes nós podemos alimentar esse tipo de pensamento. Eu sou tão desprovido de recursos, tão desprovido de talentos, deixe para que os outros que têm de sobra façam, porque o pouco que eu tenho não vai fazer diferença. Pode ser que realmente não faça diferença nenhuma para a igreja que você frequenta, mas o fato de você não dar, o fato de você não se entregar totalmente, plenamente, sem reservas, como pregou o irmão Alex da última vez que esteve aqui à frente. O fato de você não se entregar por completo vai fazer muita diferença na sua vida. Na sua vida vai fazer muita diferença. Pode não fazer grande diferença para a causa de Deus. Pode não fazer grande diferença para a riqueza musical da nossa igreja. Pode não fazer grande diferença para as opções de pessoas para virem pregar aqui na frente. Pode não fazer grande diferença nos bancos aqui, quando nós temos as sessões de escola sabatina e falta professores para passar a lição. Você pode talvez pensar: meu talento não vai fazer grande diferença, então não vou me entregar, não vou dedicá-lo. Tem gente que faz muito melhor do que eu, tem gente que tem muito mais recursos do que eu, tem gente que pode muito mais do que eu, então eu não vou fazer. E de fato, talvez não faça diferença nenhuma, mas fará muita diferença na sua vida, se você escolher não se entregar por completo. E sim, fará muito mais diferença na sua vida, se você decidir se entregar por completo. E então nós vamos para o corpo. Cuidado com a saúde, já falei sobre isso em outra ocasião, não vou repetir. Mas nós precisamos sempre nos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco e nós estamos sobrecarregando tanto a nossa mente, a nossa saúde, com coisas que nos fazem mal, e está difícil ter conexão com Deus, porque nós estamos sobrecarregados com vícios, com coisas. E vícios, Camila, como assim? Aqui ninguém bebe, ninguém fuma. Que vícios você está falando? Os vícios lícitos. Ou você nunca ouviu falar que açúcar vicia? Hã? É novidade para você dizer que açúcar vicia? E muito? E esse vício que cria uma necessidade descontrolada dentro do nosso físico, também deixa a nossa mente, a nossa condição de comunhão prejudicada. Como ter comunhão com Deus quando a gente acaba se entregando tanto para guloseimas, para gulodices, para comer demais? Isso nos deixa cansados, sobrecarregados, a comunhão com Deus fica prejudicada. Tempo. Eu já adoro Deus no sábado. Eu venho, fico 4 horas sentado no banco da igreja. O que mais pedir? Eu guardo o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Você está me dizendo então que Deus quer todos os dias da semana? Mas Ele me deixou trabalhar com 6 dias e 6 dias são para mim, 1 dia para Ele, diz a canção musical infantil. É isso mesmo. Você acha que Deus só está te pedindo o sábado? Você acha mesmo que Deus só quer a sua adoração no sábado? É claro que não. Deus quer a nossa adoração, Deus quer a nossa comunhão todos os dias da semana. A única diferença é que o sábado é um dia especial. É um dia santificado. É um dia santo.
e que nós devemos guardar para a honra e glória de Deus e porque Ele mandou. Simples assim. Mas, prosseguindo, pessoas a quem nós influenciamos. Começando pela nossa casa, começando pelos nossos filhos, pais, irmãos, quaisquer pessoas que convivam conosco ali de forma muito direta, muito intensa, elas precisam ver em nossa vida o poderoso testemunho de que nós servimos ao Senhor, de que nós somos mordomos fiéis. Se não estão vendo, tem alguma coisa errada, talvez não seja com elas, mas sim com o nosso testemunho. Talvez a nossa entrega não esteja completa. Perceba, se a nossa entrega não está completa, pode haver brechas por onde Satanás vai nos convencer que nós somos cristãos de boa índole, cristãos que serão salvos ao final, mas chegará o dia e Jesus irá separar os bodes das ovelhas. É essa a expressão? Separar os bodes das ovelhas? E dizer para os que estão à sua direita, muito bom, entrem no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e para os outros dizer, não, vocês não, mas eles vão responder, mas Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós falamos de Ti, nós distribuímos folhetos, nós fomos ali nas passeatas do Quebrando o Silêncio, e nós guardávamos o sábado, nós devolvíamos o dízimo, como assim? E Jesus vai virar para estes e vai dizer, nunca vos conheci? Como pode isso? São pessoas como eu e você, que pode ser que aconteça, que estejam dentro da igreja achando que estão completamente salvas, completamente entregues, mas têm ressalvas dentro do coração, não estão entregues, não estão plenamente confiadas no sustento do seu Senhor. Na hora de gerir os seus recursos, na hora de dedicar os seus talentos, na hora de cuidar do seu corpo, na hora de cuidar do seu tempo, não estão plenamente dedicadas ao Senhor. Camila, então, como fez a pobre viúva, você está dizendo que eu tenho que doar todos os meus recursos para, então, alcançar a aprovação do Senhor? Porque Jesus aprovou a atitude daquela viúva e falou, enquanto os outros doavam o que sobrava, ela deu tudo. Então, é isso que você está dizendo, Camila, para eu receber o olhar de Cristo e me ver aprovada por Ele, eu tenho que entregar tudo. Eu tenho que entregar tudo. Eu tenho que ir lá no banco, sacar o dinheiro, entregar para a Asa, ou lá no banco, sacar o dinheiro e dar tudo de oferta. É isso que você está dizendo, Camila? Vocês acham que é isso que eu estou dizendo? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, e você vai ter que ler esse livro para entender. Não vai ser em um sermão que eu vou resumir o que está escrito aqui. Por favor, leia esse livro. Mas o que eu estou dizendo é que o mesmo espírito cristão, o mesmo espírito de comunhão e de entrega que motivou aquela mulher a dar tudo, precisa estar no meu e no seu coração. Eu devolvo a pergunta da seguinte forma, Deus não está pedindo para nós sacarmos o dinheiro do banco e entregarmos tudo para a causa. Não é isso que Ele está pedindo. Ele fala, cada um contribua conforme propôs no seu coração, na proporção em que possa dar, conforme as bênçãos que recebeu. É essa a questão da oferta. Mas, se porventura chegasse um dia que Jesus virasse para mim e para você e falasse, como Ele falou para o jovem rico, vai e vende tudo o que você tem e dá aos pobres e depois vem e segue-me. Se porventura algum dia na sua e na minha vida Jesus viesse e fizesse essa pergunta, se essa pergunta fosse feita agora, hoje, aqui, nós estaríamos dispostos a entregar tudo? Eu não estou dizendo que Deus está pedindo. Mas se porventura Ele pedisse, caso Ele pedisse, vamos supor que aconteça, qual seria a minha e a sua resposta? Pense com você. Se você nesse momento está sentindo que não tem uma entrega completa, que tem reservas, porque se nesse momento... Percebe como é tão difícil falar de mordomia sem falar de dinheiro?
porque dinheiro é muito material para nós. Mas pode ser qualquer outra coisa. Se como aquele rapaz do Provai e Vede, acontecesse de alguém chamar e falar, você quer ficar 1 ano em missão, vai ter que deixar o seu relacionamento esperando por 1 ano, vai ter que deixar o seu emprego, que você tinha uma proposta de ganhar um contrato de $2.000, para você se dedicar à missão. Que tipo de resposta nós daríamos? Mas eu tenho tantas coisas aqui, eu tenho tantos compromissos, tantos projetos, não sei se eu posso. Vocês percebem onde está o centro da questão? O centro da questão não está na quantidade, mas na qualidade. E voltemos ao começo do texto. Jesus estava observando não o quanto cada um lançava no gasofilácio. Jesus estava observando como cada um lançava no gasofilácio. Jesus não estava se importando com a quantidade da oferta. Jesus estava se importando com a qualidade da oferta. Aqueles outros ofertantes entregavam com reservas. Eles entregavam o que sobrava e, dada a forma como era a situação, pode até acontecer de que alguns entregavam por constrangimento. Eu cheguei aqui, né? Chegou a hora de ofertar, vamos ofertar então. Ou, para se aparecer, eu vou trazer uma oferta aqui, a minha é maior que a dele. Olha quanto barulho faz quando cai no gasofilácio. Poderia ter vários motivos, mas Jesus não estava preocupado com a quantidade. Jesus estava preocupado e continua preocupado com a qualidade da nossa entrega. A nossa entrega não deve ser baseada no que as pessoas vão pensar. A nossa entrega não deve ser baseada no que Deus pode me dar em troca. Sim, porque muitos podem imaginar assim, e eu, erroneamente, eu peço perdão. Já conversei com um casal que eu orientei de forma errada sobre isso. Certa vez eu estava orientando um casal. Isso, baseado em Malaquias 3:10. Esse casal estava passando por grandes dificuldades financeiras e eu dei algumas orientações e finalmente eu entrei no assunto do dízimo e da oferta. Eu falei, olha, eu não posso encerrar essa orientação sem falar de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E eu tinha uma compreensão equivocada desse texto na época. E eu virei para esse casal, para quem eu já pedi desculpas e já corrigi esse equívoco. E eu virei para esse casal e falei assim, veja, pode acontecer que o fato de vocês estarem sofrendo, né, não conseguem sair do lugar, pode acontecer de ser em função de que vocês não estão sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Olha o meu exemplo. E aí eu falei para eles, olha o meu exemplo. Na minha presunção, né? Eu tenho meu filho, na época o meu filho mais velho, ele nasceu e até hoje eu não gastei R$1 comprando remédio na farmácia. Isso é bênção de Deus. Olha a minha presunção. Eu passei para esse casal que estava na lama, financeira e espiritualmente falando. E passei assim, olha o meu exemplo. Eu devolvo o dízimo, eu devolvo oferta, tudo certinho. E o meu filho nunca precisou usar remédio, eu nunca gastei R$1 na farmácia. E Deus, na sua infinita misericórdia, queridos, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, me deu uma bela oportunidade de gastar uma boa conta na farmácia, logo em seguida desse evento. E depois, lendo a Bíblia, eu encontrei os amigos de Jó. Vocês se lembram dos amigos de Jó? Você já teve a curiosidade de ler o livro de Jó inteirinho, porque a gente geralmente gosta ali dos 2, 3 primeiros capítulos, né? Mas você já teve curiosidade de ler todos os 40 e poucos capítulos do livro de Jó? O debate entre Jó e os seus amigos. E o que os amigos de Jó fazem com ele? O que os amigos de Jó fazem com ele? Os amigos de Jó tentam identificar, não é possível, Jó, uma pessoa que está sofrendo do jeito que você está sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada.
Procura aí na sua memória alguma coisa que você fez, que você deve estar pagando pelos seus pecados. É a Camila virando para os seus amigos e falando, olha, pode ser, não estou dizendo, mas pode ser que seja porque você não está sendo fiel dizimista e ofertante. E Deus vira para os amigos de Jó e fala assim, pede agora para Jó interceder por vocês. Tragam ofertas e peçam para que ele interceda por vocês, porque vocês falaram de mim o que não era reto. Vocês testemunharam muito mal a meu respeito. E, queridos, quando a gente está aqui na frente, principalmente com o microfone, com a autoridade de pregador ou pregadora, a gente pode falar coisas que não fazem um bom testemunho de Deus. Eu preciso deixar isso muito claro. Com Deus não existe troca. Com Deus não existe troca. O dízimo e a oferta, os talentos que você dedica, o cuidado com o seu corpo, o tempo que você dedica para ter comunhão com Deus, a guarda do sábado, com Deus não existe troca. Tudo o que nós fazemos deve ser, como aquela viúva fez. Não é moeda de troca. É simplesmente gratidão por tudo que Ele fez por nós. Eu posso ouvir um amém? É gratidão por tudo que Ele fez por nós. Quando você olha para a cruz, ali está tudo que Deus fez por nós. Ele entregou tudo, Ele mobilizou todo o céu, Ele deu o seu Filho unigênito, para que eu e você possamos retornar aos braços do Pai. Quando o ser humano saiu do Éden, diz o pastor Josanã Alves, Deus saiu junto. E Ele falou, farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Deus saiu junto. Jesus veio a este mundo para poder pagar o resgate, para que a gente possa voltar agora, não mais como mordomo, mas como herdeiro. Vocês estão entendendo a profundidade dessa mensagem? Agora volte para essa mão aí, que você desenhou. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus. Mas antes de abrir em Hebreus, abra em 1 Coríntios. Abra em 1 Coríntios. Eu já preguei sobre isso recentemente. Eu não vou repetir, até porque eu preciso encerrar. 1 Coríntios, capítulo 13. É um texto muito conhecido. Pastor Josanã fala de essência. Nós não temos essência, nós somos cristãos, somos pecadores, somos seres caídos. Nós dependemos de estar conectados com Cristo para produzir o que quer que seja de bom. E olha só, Paulo falando sobre esse assunto. Diz aqui em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha para a mão que você desenhou e vamos destacar aqui do que Paulo explicou nesses 3 primeiros versos. Nós podemos enxergar bens, né? Ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, são os nossos recursos. Está aí nos dedinhos de vocês, né? Recursos. Ainda que você doe todos os seus recursos, se não tiver amor, não vai valer de nada, nada. Por isso que Deus ama quem dá com alegria. Não é simplesmente trazer, não é simplesmente doar, não é simplesmente dizimar, ofertar, ajudar, não é. É motivação, é a qualidade, é o conteúdo, o que está te levando a fazer aquela atitude. É uma resposta de amor, de gratidão. E veja, ele também fala, ainda que eu fale as línguas, ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, ou seja, que eu tenho dom de línguas, ainda que eu tenha dom de profecia, estamos falando o que aqui? Dons, talentos, olha o outro dedinho da sua mão. Se eu não tiver amor, vale de quê?
de nada. E, finalmente, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Qual é o outro dedinho que está aí? Corpo. Só faltou falar de tempo. Mas veja, só nesses 3 versos nós temos 3 tópicos da mordomia abordados: recursos, talentos e corpo. E se eu não tiver amor, de nada vale. E eu acrescentaria, sim, o tempo, porque temos outros textos bíblicos onde o Senhor fala: estou cansado dos seus sábados, já não posso suportar. Por quê? Porque são adoradores hipócritas. Deus falando para os israelitas daquela época, e pode ser que esteja falando para mim. Se for para guardar o sábado desse jeito, sem amor, então não guarde. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Precisa ter no centro dessa mão aí, agora escreve uma palavra, por favor. Escreve no centro dessa mão, amor. Enquanto você escreve amor, eu vou ler o que está em 1 João 4, versos 7 a 21. Na verdade, não vai dar para ler inteiro. 1 João 4, verso 7. Versos 7 e 8. Você vai escrever aí amor, e você vai escrever 1 Coríntios 13, e você vai escrever 1 João 4, 7 a 8. Você pode depois ler até o verso 21 em casa. Mas vamos nos concentrar aqui nos versos 7 e 8 por causa do tempo. Diz assim, 1 João 4, 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, Paulo está falando que todos os nossos atos de bondade, os nossos atos de mordomia cristã, eles precisam ser movidos pelo amor. E esse amor, diz João, procede de quem? De Deus. E como, então, ter acesso a esse amor? Diz João dá uma dica. Eu preciso fazer o quê? Conhecer a Deus. Porque se eu conheço a Deus, eu compreendo que Deus é amor, e eu querer ser um imitador desse Deus. Voltando para Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versos 1 a 3. E eu vou encerrar com esse texto. Olha para essa mão que você desenhou aí. De quem é essa mão? De quem é essa mão que está desenhada aí no seu papel? É sua. Pode ser que essa mão hoje ela esteja presa por algum embaraço, alguma corrente, alguma coisa que não te permite ter uma entrega completa ao Senhor. Olha só o que está escrito aqui em Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, de quem ele está falando aqui, que testemunhas são essas? São os heróis da fé, que estão listados lá no capítulo 11. Temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Porque se você prestar atenção no capítulo 11 de Hebreus, ele é encerrado falando de heróis da fé que foram humilhados,
encarcerados, açoitados, cerrados ao meio. Fala de heróis da fé como aquela pobre viúva que entregou de suas 2 poucas moedas, todo o seu sustento e foi para cá, e foi não sabe para onde. A história acaba ali. Às vezes eu conto essa história para os meus filhos e eles perguntam, mas mãe, o que aconteceu com aquela viúva? E eu tenho que dizer, eu não sei, a história acaba aqui. Mas será, mãe, que ela encontrou algum dinheiro quando chegou em casa? Será que tinha um envelope com uma quantia boa para ela comprar uma cesta básica quando ela chegou em casa? Eu também não sei. Será que ela achou dinheiro na rua, mãe, enquanto ela caminhava para casa? Eu não sei. Será que ela morreu naquele dia, morreu de fome? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. E é isso que eu quero que eu e você levemos. Do sentido da entrega completa. Essa viúva, ela não faz ideia do que ela vai encontrar quando ela estiver no céu. Você imagina quantos sermões já foram pregados sobre a história dessa viúva? Você imagina quantas pessoas já se entregaram, impressionados pela história dessa viúva? Entregaram-se sem reservas, os seus recursos, o seu tempo, os seus talentos, o seu corpo, as pessoas sob sua influência, tudo. Nós cantamos e vamos repetir o hino, tudo por Ele. Você imagina quantas pessoas se motivaram a cruzar fronteiras, cruzar continentes, oceanos, para ir pregar por causa do testemunho dessa viúva? Você imagina o que ela vai encontrar no céu? Talvez ela saiu do templo e não encontrou nada em casa, não teve nenhuma providência divina miraculosa para suprir-lhe a fome e a necessidade. E talvez ela tenha morrido como esses heróis aqui no final do capítulo 11 de Hebreus, passando necessidade, como diz aqui na Bíblia. Está escrito na Bíblia, meus queridos. Muitas vezes a gente é atraído pela teologia da prosperidade, que diz que se a gente entregar para Deus, Ele vai devolver de volta, porque a gente está barganhando com Deus, a gente está trocando, fazendo uma negociação. Isso não é bíblico. A Bíblia ensina que existem heróis de fé que, sim, morreram na miséria. Miséria aqui nesta terra, mas serão herdeiros no céu. Como aquela viúva, terão grandes surpresas, porque o seu testemunho de vida, de alguma forma, impactou pessoas. Tem aí na sua mão pessoas sob a sua influência. Eu não sei quais são essas pessoas, mas você sabe quais são. Eu gostaria, neste momento, de chamar a equipe de louvor para cantar novamente a música que nós cantamos antes. E eu gostaria que você meditasse no que você está cantando, porque essa música é uma música animada, né? Ela é legal. Às vezes a gente canta e a gente não presta atenção no que a gente está falando enquanto a gente canta. À luz dessa mão que está desenhada aí no papel, que é sua, e dessas 5 áreas da sua vida que você precisa entregar, eu gostaria que você meditasse. E se existem reservas hoje na sua vida, se existem ressalvas, por favor, peça a Deus para que a sua entrega seja de fato completa, como daquela pobre viúva. Quem sabe no céu você vai ter surpresas que você jamais imaginaria ter. Podem se colocar em pé. E eu não vou fazer um apelo. Eu só vou te fazer um convite. Pega essa mão que você desenhou. E deixa dentro da sua Bíblia, a Bíblia que você costuma usar com mais frequência. Porque hoje em dia a gente até tem o luxo de ter várias Bíblias, né? Que a gente leia, de fato. Porque, diz aqui, nós precisamos correr, olhando para quem? Para o autor e o consumador da nossa fé. Há momentos em que é difícil demais entregar tudo. Porque Deus não está pedindo um percentual de oferta. Não, Deus está pedindo tudo. O que você traz para a igreja e o que você usa para o seu bem-estar. Ao gastar, que seja para a honra
glória e louvor do Senhor. Não foi isso que nós acabamos de cantar? Então, as finanças não se resumem a simplesmente trazer aqui os 10% de dízimo, X% de oferta, e achar que o que sobra para a nossa mão, a gente pode usar do jeito que quiser, já que a gente já cumpriu com o nosso compromisso com Deus. Não podemos usar do jeito que quisermos, porque não é nosso. Lembra do início? Não é nosso. Nós não somos proprietários, somos apenas mordomos. Isso vale para os nossos recursos, vale para os nossos talentos, vale para o nosso tempo, vale para o nosso corpo. E Deus pedirá contas das pessoas que Ele colocou sob a nossa responsabilidade e sob a nossa influência. Que seja tudo por Ele, que seja tudo para Ele. Tudo que tivermos e todo o nosso esforço seja dedicado para o Senhor. Em nome de Jesus, é a minha oração para nós. Vamos orar? Pai eterno, que esse apelo, Senhor, fique a cargo do Teu Santo Espírito. Nós saímos daqui, Senhor, não com um constrangimento de nos levantar porque a pregadora fez um apelo. Não, Senhor. Que o Teu Santo Espírito e o amor de Cristo nos constranjam para que nós cheguemos em casa e para que nós sigamos para a nossa semana, para a nossa vida, os dias que o Senhor nos der até a volta de Jesus. Que seja de fato tudo para Ti, Senhor. Que a nossa entrega seja completa, sem reservas. Senhor, às vezes parece que a gente fica batendo na tecla, mas não adianta simplesmente ouvir e saber o que deve ser feito. Que nós vivamos isso de fato, Senhor, como aquela viúva viveu, até no momento mais crítico da sua vida. Ninguém estava observando aquela mulher, mas o Senhor enxergou com os Teus olhos. E o Senhor viu o alcance daquela oferta e disse que ela deu muito mais do que os outros. De fato, ela deu muito mais. Pelo seu exemplo, a pouca quantia que ela entregou, mas pelo seu exemplo de fé e de entrega. E essa história é registrada na Bíblia, com certeza, milhares e milhares e milhares de moedas foram depositadas nos gasofiláceos, igrejas e templos afora, por causa do testemunho dela. Assim seja também na nossa vida, Senhor. Que os nossos recursos, o nosso tempo, os nossos talentos, o nosso corpo e as pessoas que o Senhor nos confiou, que tudo esteja depositado em Tuas mãos, Senhor. Que não fiquemos com nada, que seja tudo plenamente Teu, até a eternidade, quando o Senhor nos fará herdeiros. Nós Te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.